Nossa reflexão na Palavra de Deus nesta oportunidade está baseada no Salmo 103, que podemos dizer que é um salmo que trata da personalidade de Deus. É de autoria do rei Davi. Na parte que diz respeito de Deus, como já dissemos, apresenta Deus como uma pessoa, um ser pessoal. E poderíamos aqui usar uma linguagem da psicologia. Trata da personalidade de Deus como pessoa. E na outra parte humana, da gratidão do ser humano a esse Deus pessoal, um Deus bondoso, que trata aqui de uma interpretação, de uma revelação que, às vezes, Deus é considerado como aquele ser sisudo, carrancudo, que é implacável em tudo contra o mal, né? E, de fato, ele é justo e não condescende com o mal e com o pecado. Por outro lado, há uma visão, uma interpretação de Deus como o ser que é amor. Amor no sentido, assim, sentimental, aquele Deus complacente, condescendente com a injustiça, que está sempre aí, né, perdoando, mesmo que o indivíduo, o ser humano não arrependa, ele está perdoando, o que também não é verdade. Aqui fala, então, desse Deus como pessoa. Vamos ver, então, como é que Davi apresenta esse Deus, aqui movido e na unção e revelação do Espírito Santo. Eu vou lendo e explicando. Começa no versículo 1 dizendo: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aqui começa dizendo, Davi diz que a minha alma, o nosso ser deve manifestar essa gratidão e bem dizer. Bem dizer é falar bem, é enaltecer as qualidades de alguém. Aqui é do Senhor, o que alguém fez por nós. Bem dizer um amigo é falar do seu caráter, falar da sua bondade, da sua solidariedade conosco nos momentos de dificuldades e não só nos momentos de alegria, nos momentos de sucesso e de bênção. Então ele diz: bendiga minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa. Aqui ele começa a falar, então. Primeiro, ele fala daquilo que Deus faz por nós no sentido de espiritual, da nossa alma. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. O Deus que providencia e cuida de nós no aspecto físico e espiritual, na alma e também no físico. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua alma e coroa você de graça e de misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Esse Deus bondoso que nos criou, nos sustenta, provê todo o nosso sustento, nos dá saúde, restaura-nos na hora da doença, na hora do fracasso, Ele manifesta a sua misericórdia e depois nos assiste com a sua graça para continuarmos num perfeito relacionamento com Ele, como ser pessoal e pessoal que nós somos também. Assim como nós somos um ser dotado de espírito e de alma, da psique, dessas faculdades emocionais, sentimentais, Deus também é esse ser que é dotado de inteligência, de espírito, de mente e de emoções. Deus é um ser emocional, que tem emoções, por isso Ele nos criou à sua semelhança. Nós somos como que miniaturas de Deus em termos de semelhança com a sua pessoa. E, portanto, aqui Davi mostra que ele é esse ser pessoal que manifesta todas as qualidades, essas faculdades que nós temos. Aí continua:
O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Aqui Davi está falando, na sua experiência, ele chegou momentos de pecar de maneira horrível, cometeu um adultério e assassinou o esposo da mulher com quem ele adulterou, e esse pecado continuou oculto, e ele continuou dizendo em outro salmo que naqueles dias o seu ser parecia que os seus ossos estavam sendo consumidos, mas chegou um momento em que ele confessou, está lá no Salmo 51, ele confessou os seus pecados e Deus o perdoou. Deus enviou lá o profeta Natan e lhe disse, você não vai morrer. Segundo a lei, ele teria que morrer, porque o pecado era a pena de morte que cabia. Mas Deus disse, aqui entra o espírito da lei, e não a letra da lei. A letra diz, pecou, então tem que pagar com a pena da lei. O espírito da lei é o seguinte, se o indivíduo nós arrependemos, então Deus perdoa, e então o Davi perdoado, restaurado, era mais importante para a nação como rei do que ele morto na sepultura. Por isso que ele perdoou, não é que Deus estava sendo complacente só porque ele era rei, né, ali com o seu pecado. Então aqui ele está dizendo, para aqueles que o temem, né, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, que arrepende e pede perdão. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aqui Davi agora, além de passar dessa questão de um ser pessoal que cuida e perdoa, ele é justo e perdoa quando há arrependimento, ele mostra aqui o lado paternal de Deus como pai, aquele que cuida amorosamente dos seus filhos. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aqui, duas coisas que quero considerar. Davi mostra a brevidade, a fugacidade que é a vida humana. Recentemente, eu sempre gosto de ver esses vídeos que falam sobre o cosmos, as descobertas de novas galáxias e planetas. E ontem mesmo estava vendo um, e quando vejo essas imagens do universo, de bilhões de galáxias, estrelas e sistemas solares, e uns estão aí há milhões, há 100 mil, 10 mil, 20 mil, 1 milhão de anos-luzes de distante de nós. Esse imenso universo, essa gloriosa criação. E às vezes eu fico pensando, como a gente às vezes manifesta falta de fé. Esse Deus que criou tudo isso e governa tudo isso é um ser pessoal e é nosso Pai. Ele cuida de tudo. E aqui Davi mostra, então a gente sente pequeno diante de a idade de bilhões e bilhões de anos. A nossa vida é como a relva que nasce, cresce, floresce e murcha logo e desaparece. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Deus, para aqueles que o temem, ele é misericordioso e bondoso, e também para a sua descendência. Lá no 4º mandamento, ele diz o seguinte, no mandamento da lei, né, no mandamento, se não me falha a memória, é o 5º, que honra o teu pai e tua mãe para que seja de longos dias sobre a terra.
ou melhor, é no versículo, no mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não tem por inocente aquele que toma o nome do Senhor em vão. E porque ele é Deus misericordioso, que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o temem. E também ele visita aqueles que não amam. Então aqui está a sua promessa aos filhos dos filhos. E concluindo, nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga a minha alma, Senhor. Aqui todos os seres criados morais que ele criou, está determinando aqui que devem bendizer e glorificar, elogiar e reconhecer e divulgar e propagar as qualidades desse ser pessoal que é o Senhor. E Davi conclui: bendiga minha alma ao Senhor. Ele começou dizendo: bendiga o Senhor a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim. Aqui ele conclui dizendo assim também. Portanto, eis aqui esta mensagem maravilhosa do Salmo 103, o Deus Criador, o Deus pessoal, o Deus justo, o Deus amoroso, o Deus que perdoa, o Deus Pai, né? O Deus que cuida da nossa vida em todos os aspectos. E que possamos refletir mais e mais sobre a mensagem deste Salmo.